Olá, você que gosta da história do cangaço nordestino brasileiro, seja muito bem-vindo no canal Cangaço do Século XX. Pois é, então vamos para mais uma história de Lampião, o rei do cangaço. Segundo diz a história cangaceira, um cidadão conhecido como Zé Paraíba, muito bom sanfoneiro, em uma entrevista que ele concedeu a um jornal no ano de 1977, ele garantiu que Lampião, o rei do cangaço, ainda estava vivo, já com 86 anos de idade e morava numa fazenda no estado de Minas Gerais. Zé Paraíba contou também que Lampião certa vez fez um baile e obrigou metade do povo, grande parte do povo, a dançar pelado. Vamos então conhecer um pouco mais sobre essa história de Lampião, o rei do cangaço. Um sanfoneiro conhecido como Zé Paraíba, falecido aos 82 anos de idade, em uma entrevista que concedeu no dia 17 do mês de novembro de 1977 ao jornal Notícias Populares, contou e garantiu que Lampião ainda estava vivo, cego de um olho e já com 86 anos, morava em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Zé Paraíba era sanfoneiro famoso no estado da Paraíba e Alagoas, amigo do cantor Valdico Soriano. Zé Paraíba tinha o nome artístico de José Salete. Nasceu no dia 7 do mês de agosto de 1932, portanto, 6 anos antes da morte de Lampião na Grota do Angico, em Sergipe, segundo diz a história oficial. Zé Paraíba afirmou na entrevista que conheceu Lampião, o rei do cangaço. Eu era ainda muito criança na época, mas a lembro de Lampião na casa de meu pai. E a lembro também de uma história que Luiz Pedro contou para meu pai, sentado no alpendre da casa, disse ele. Segundo Zé Paraíba, Luiz Pedro disse que Lampião, certa vez, fez um baile e obrigou parte do pessoal a dançar nu como nasceu. O rei do cangaço, com seu bando, costumava se descansar nas fazendas durante suas viagens pelo sertão. Lampião, com seu bando, passava frequentemente na fazenda Laje Vermelha, no alto da Paraíba, de propriedade de seu José Leite, pai de Zé Paraíba. Então, Lampião constantemente pedia pouso a seu José Leite. Com isso, acabou nascendo uma forte amizade entre eles dois. Lampião, Maria Bonita, Curisco, Dadá, Pilão, Luiz Pedro, Gavião, Volta Seca, enfim, o bando todo se arranchava diariamente na fazenda Laje Vermelha, na casa de seu José Leite. Eu ainda muito pequeno nem sabia quem era aquele povo que andava fortemente armado, disse Zé Paraíba na entrevista. Zé Paraíba revelou também que Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, contou por que se tornou cangaceiro. Lampião falou para meu pai, disse ele, que nunca teve a ideia de sair por aí cangaceando, até o dia que viu o pai morto assassinado pela polícia. Durante 3 dias ficou completamente enlouquecido. Depois decidiu e partiu para a vida do cangaço. Segundo o documentário, Zé Paraíba disse que Lampião afirmou que não fazia o mal aos coitados, só atacava quem não gostava dele e atacava também quem dava notícia de seu paradeiro. Zé Paraíba também disse que Lampião falou para seu pai que só assaltava os grandes fazendeiros, como chefe do bando, naturalmente para o sustento de seus homens. Ele assaltava e extorquiava as pessoas ricas,
mas primeiro mandava um bilhete solicitando a quantia de dinheiro que precisava. Se fosse negado, então ia pessoalmente, e aí ou o dinheiro aparecia ou a mulher do tal ficaria viúva. O documentário histórico diz que Zé Paraíba, na entrevista que concedeu ao jornal Notícias Populares, no dia 17 do mês de novembro de 1977, também a lembrou de um episódio que aconteceu no povoado, no sertão da Bahia. Essa é a história que o cangaceiro Luiz Pedro contou para o pai do sanfoneiro enquanto proseavam sentados no alpendre da casa. Segundo diz Zé Paraíba, Luiz Pedro contou que Lampião estava acampado em uma fazenda perto de um povoado no estado da Bahia e então mandou avisar que entraria no vilarejo às 8 horas da manhã do dia seguinte e que os macacos se preparassem. Lampião prometeu e cumpriu, mas sucedeu que os poucos policiais que havia ali, em vez de lutar pela defesa da cidade e do povo, abandonaram a delegacia e fugiram com medo do rei do cangaço. Quando Lampião entrou na cidade, encontrou a delegacia vazia e a cadeia apenas com um preso. Lampião exclamou: macacos frouxos, nem me esperou para a gente ter um dedinho de prosa. E ao perceber que só havia um preso na cadeia, foi até a frente da cela e perguntou ao camarada: e vós-me-cê, cabra da peste, por que tá preso? Fala a verdade, vice, pois não gosto de mentira, tá ouvindo? Vós-me-cê sabe quem eu sou? O condenado, quase mijando e cagando na calça de medo, respondeu para o rei do cangaço: sei, sim, senhor, é o capitão Lampião, governador do sertão. Então desembucha e fala logo por que está preso. É porque fui acusado de fazer o mal à minha namorada, mas não foi forçada, não, capitão. Ela aceitou de livre e instantânea vontade, disse o preso. Tá bom, vou te soltar só porque me chamou de governador do sertão. Eu gostei disso. Vai-te embora, corre e suma da minha frente antes que eu mude de ideia e arrebento sua cara na bala, disse Lampião. O cabra, quase sem acreditar que estava livre, saiu correndo a disparada, passou por Lampião e os cangaceiros, entrou numa mata que tinha perto da cadeia e sumiu no mundo. Disse Zé Paraíba que Luiz Pedro contou para seu pai, dando gargalhada. Mas Lampião não parou por aí, organizou uma festa, mandou convidar o povo do povoado, era para todo mundo ir, menos as pessoas idosas e crianças. Lampião ainda disse que quem tivesse doente também não precisaria ir, pudesse ficar em casa. Mas o mais não poderia faltar, pois Lampião exigia a presença de todo mundo do povoado. Muita comida, cabrito, porco assado e a cachaça corria solta. Todos podiam comer e beber à vontade, tudo isso por conta do rei do cangaço. No povoado tinha um cidadão muito bom sanfoneiro, então Lampião mandou chamá-la e pagou ele para tocar a noite inteira. O forró começou. No início, o pessoal meio cismado, mas Lampião disse que estava ali em paz, queria somente diversão, e era para todo mundo mexer os esqueletos. Poderia dançar à vontade. Então, grande parte do povo, já com umas e outras na cabeça, perderam o medo e o forró ficou animado. Mas, segundo o documentário, Zé Paraíba disse na entrevista que o cangaceiro Luiz Pedro contou para seu pai que mais ou menos umas 20 pessoas, entre homens e mulheres, ficaram meio recambiados com medo. Então Lampião se irritou e bradou dizendo: e vós-me-cê aí, não estão dançando por quê? Já que a festa não tá boa para vós-me-cê, eu vou dar um jeito nisso agora. Todos que não dançarem vão dançar agora pelado. E mandou que eles tirassem a roupa
e obrigou todos a dançarem nu como nasceram. Homens e mulheres, de tanto medo, arregalaram os olhos. E Lampião ainda disse: aquele que demonstrar qualquer sinal de desejo sexual, eu mando capar. Lampião reuniu os cangaceiros e mandou que apontasse as armas para os dançantes nus. E assim os pelados dançaram 3 horas na mira das armas. Depois Lampião mandou todos vestirem suas roupas e irem embora para suas casas. E a festa continuou até às 5 horas da madrugada. Aí o rei do cangaço chamou seus homens, montaram nos cavalos, se mandaram e foram embora.